Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos o conteúdo de Power over Ethernet como continuidade do assunto de cabeamentos de redes. O Power over Ethernet, cuja sigla é PoE, é uma tecnologia que permite que você transmita, além de dados nos cabos, também a energia elétrica para alimentar os dispositivos que estão na ponta do cabo. Então você pode transmitir até 48 volts de corrente contínua junto com os dados no mesmo cabo. Normalmente a voltagem padrão utilizada é 12 volts. Para que serve? Para ligar dispositivos ativos, como por exemplo um roteador, Wi-Fi, um switch, uma câmera IP, em local onde seria complicado você ter uma tomada ou não tem uma tomada disponível para ligar a fonte de alimentação desse aparelho. Então, nada melhor do que levar a energia já pelo próprio cabo de rede. Então, no teto, na parede, em muro, local externo, isso vem bem a calhar e ajudar no projeto. O PoE surgiu inicialmente de forma artesanal, que a gente chama de PoE passivo inicialmente, usando os dois pares de fios que não são usados nas redes de 10/100. Então esses fios são o azul e branco azul e o marrom e o branco marrom. Se vocês reverem o material de padrão de pinagem, a padrão de ligação e pinagem nos cabos, padrão A e o B, vocês vão ver que esses pinos normalmente não são usados. Então eles foram utilizados para esse fim de transferência de energia elétrica dentro do PoE. Depois isso foi normatizado com padrões Ethernet, que é o 8023AF e o 8023AT, que é o PoE ativo. Os dispositivos numa rede são fornecedora de energia, que é o PSE. Então nós temos dois tipos básicos, o fornecedor de energia e o consumidor de energia. Então, no caso, quem seria um consumidor de energia? Por exemplo, um switch, um aparelho no qual aquele dispositivo, como uma câmera, está ligado. E o consumidor de energia seria ou PDE, né, que é o Power Device, seria aquele equipamento que recebe a energia para que funcione. Por exemplo, um ponto de acesso, Wi-Fi, uma câmera IP ou um telefone IP. Nós temos dois tipos de PoE, o PoE passivo e o PoE ativo. O PoE passivo, ele é quando um dispositivo, por exemplo, um switch, ele fornece energia pelos aqueles cabos, aqueles fios que não são usados, de forma constante, independente do dispositivo que está lá na outra ponta necessitar de energia ou não. Então, se ligarmos um dispositivo final que não seja PoE, sem divisor, ele pode ter a porta de rede danificada. Então o PoE é uma boa solução, mas a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente quando você está usando equipamentos do tipo PoE passivo, que são os mais baratos e mais simples. Já o PoE ativo, ele só manda energia quando o dispositivo que está conectado do outro lado, ele é compatível ou compliance, ou seja, ele identifica que aquele aparelho requer energia, está dentro das normas da Ethernet para PoE ativo. Então, nesse caso, não há o risco de danificar a porta de rede no caso do PoE ativo. Outros dois conceitos do PoE é o conceito de injetor e de divisor, que são usados no caso do PoE passivo. O injetor e o divisor são dois acessórios que permitem você injetar energia, corrente contínua, oriunda de uma fonte de alimentação no cabo patrançado, ou dividir, separar a energia dos dados, que é o papel do divisor. Então, o injetor pode ser passivo ou ativo também. Nós temos injetores ativos, que também estão de acordo com o padrão Ethernet para PoE ativo. Nos dois casos, ele vai ter uma entrada para ligar a fonte de alimentação. Já no divisor, ele é somente passivo.
Ele simplesmente vai separar e ele tem um plug P4 macho para levar a energia até o dispositivo. Nada melhor do que olhar isso na imagem. Então aqui nós estamos vendo um injetor na parte de baixo e o divisor, o cabinho divisor na parte de cima. Então observem que aqui no injetor nós vamos ligar a fonte de alimentação, que vai injetar corrente contínua aqui nesse plug. Esse plugzinho vai exatamente para aqueles dois pares de fios que não são usados. E aqui nós temos o cabo RJ45 normal para transmitir os dados nos outros cabos. Essa linha azul é o cabo de rede normal que interliga de uma ponta a outra aqui os dois equipamentos. E quando chega do outro lado nós temos o divisor ou separador, que aqui nesse caso vai separar os dados no plug RJ e a corrente contínua nesse plug P4. Observem que aqui nesse caso nós temos uma fonte de alimentação comum e é um injetor passivo. Ele não é inteligente para detectar se o aparelho que está do outro lado é compatível com PoE ou não. A energia vai estar sempre sendo enviada no cabo. E aqui nós temos um exemplo de um injetor ativo e um switch ativo. O injetor ativo, ele já é uma caixinha mais bem elaborada, com duas portas onde você vai fazer a conexão e daqui só vai sair, tem a entrada de fonte de alimentação também, e aqui ele só vai enviar energia se o equipamento que está do outro lado é PoE. No caso do switch, aqui nós temos já na própria porta do switch já sai a energia. Então a fonte de alimentação é ligada lá atrás do aparelho, do switch ativo, e daqui já sai dados e energia. Se ele é um switch PoE ativo, então ele só vai enviar energia quando o equipamento precisar, for compatível. Existem também switches PoE passivos, que estão sempre enviando energia. Então é bom prestar atenção nessas diferenças. E também a gente tem que respeitar a potência máxima do switch. Aqui no caso são 58 watts, se você for ligar, por exemplo, 5 câmeras aqui, tem que saber qual a potência de cada câmera, somar e ver se está abaixo do limite. E aqui tem um exemplo completo de ligação, usando o PoE. Nós temos aqui, no caso, um switch com a sua fonte de alimentação, a conexão à internet através aqui da WAN. Nós temos aqui um injetor que no caso tem a sua fonte de alimentação própria, e através aqui do cabo vai dados e energia. Nós temos lá do outro lado um divisor, que vai pegar aquela energia que veio desta fonte e levar até o meu roteador, que está em algum ponto aí do teto onde não tem tomada. A energia já vem no próprio cabo, aqui a energia e os dados. Então aqui ele injeta a energia, vem só dados daqui, junta com a energia, chega aqui e separa dados para o cabo RJ, aqui a energia no conector P4. Então aqui é um exemplo de injetor passivo. E aqui um exemplo com injetor passivo e câmera IP e roteador Wi-Fi. Nós temos aqui então, mais uma vez, um roteador, a sua fonte de alimentação é separada, essa aqui ela é só para suprir a energia das câmeras, né? Então aqui ele está injetando energia de 12 volts e pelo cabo Ethernet vai ser transferido dados e energia, que do outro lado vai ser separado com o separadorzinho. Aqui nós temos na linha azul os dados e na linha vermelha a voltagem de 12 volts, a corrente contínua. Então é uma solução muito boa e prática para esse tipo de instalação, onde o aparelho da outra ponta vai precisar de energia e não é muito cômodo a instalação de uma tomada próximo dele.